a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã que nos está assistindo hoje. Eu me chamo Gabrielli, tenho 18 anos, eu sou membro da Fraternidade Missionária Sagrado de Maria, graças a Deus. E hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus. Como o irmão falou no início da live, o mês de junho é um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Essa imagem aqui que vocês podem ver atrás de mim. E muitos podem não conhecer essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E muitos também pensam que é uma devoção privada, uma devoção particular. Mas não é isso. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus está intimamente ligada com a fé católica. Por isso você católico, você católica, você é intimada, não convidado, mas sim intimado a ser devoto do Sagrado Coração de Jesus. Porque quando Jesus estava no alto da cruz, aonde a Igreja Católica foi fundada, quando Jesus morre e o soldado com a lança transpassou o lado de Jesus, que atingiu o seu Sagrado Coração, que fez a chaga do Sagrado Coração de Jesus, que dali jorraram sangue e água, ali se institui os sacramentos da Igreja. Os sacramentos da Igreja Católica, que é a vida da Igreja. Por isso que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus está intimamente ligado com a fé católica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Por isso, ao final desta pregação, você, meu irmão, minha irmã, tem que tomar posse do Sagrado Coração de Jesus, que é o próprio Senhor. Essa devoção ela começou a ser divulgada por meio de uma aparição de Nosso Senhor, a Santa Margarida Maria de Alacoque, que hoje ela foi quando ela foi canonizada, ela foi levantada como a apóstola do Sagrado Coração de Jesus. E foi no ano de 1673, no século 17. Jesus ele faz 3 aparições a Santa Margarida Maria. E ele aparece exatamente dessa forma a ela. Então, ele pede a Santa Margarida Maria que, depois da festa de Corpus Christi, se instituísse na igreja uma festa dedicada ao seu Sagrado Coração, para reparar as ofensas que são cometidas contra ele, para reparar os inúmeros pecados que são cometidos diariamente ao Sagrado Coração de Jesus. Mas o Senhor também faz a ela 12 promessas. 12 promessas que se cumprirão na vida da pessoa que for devota do Sagrado Coração de Jesus. E a 12ª promessa é conhecida como a grande promessa, que nós falaremos no final desta pregação. E que hoje você é convidado a tomar posse. No ano de 1673, Jesus então faz a sua primeira aparição a Santa Margarida Maria. E por providência divina, era o dia de São João Evangelista. São João Evangelista foi o apóstolo que teve a graça do Senhor, na última ceia, recostar a sua cabeça, inclinar a sua cabeça no peito de Jesus. E ali ele ficou escutando as batidas do Sagrado Coração. Enquanto os outros apóstolos estavam preocupados se eles iriam sofrer junto com Cristo, enquanto eles estavam preocupados com o que iria acontecer com o Senhor, enquanto eles estavam preocupados ali com os preparativos da ceia, São João estava com a cabeça inclinada no Sagrado Coração de Jesus. E quando o Senhor aparece a Santa Margarida Maria, ele dá para ela essa mesma graça que ele deu ao apóstolo São João. Ela teve a graça de também inclinar a sua cabeça no peito de Jesus. E ela ficou ali por horas e horas, escutando as batidas do seu Sagrado
Jesus diz assim para ela: o meu divino coração está abrasado de amor para com os homens, e em caridade preciso derramá-lo através de ti e manifestar-se a eles para enriquecê-los com seus preciosos tesouros. Eu os mostro a ti. Contém a graça santificante e as graças salutares indispensáveis para afastá-los do abismo da perdição. Jesus então aparece a Santa Margarida Maria para manifestar mais uma vez o seu amor para com os homens, para manifestar mais uma vez a sua divina misericórdia. Jesus aparece a Santa Margarida Maria e diz: o meu coração está abrasado de amor para com os homens, e eu preciso derramar esse amor, essa misericórdia através de ti. Fala para Santa Margarida. Eu mostro essas graças a você que contém a graça santificante e as graças salutares indispensáveis para afastá-los da perdição. Jesus aparece para ela para nos retirar mais uma vez as garras de Satanás e para restabelecer nos nossos corações esse amor ardente, essa chama de amor que brota do coração de Jesus. E ele precisava de Santa Margarida Maria para divulgar essa devoção, para divulgar essa mensagem. Então, para que ela fosse forte, para que ela conseguisse divulgar essa devoção ao mundo, Jesus arranca do peito dela o coração. E ele funde o coração dela com o coração dele, como se fosse um só. E Santa Margarida Maria vai relatar que depois dessa experiência, ela vivia em um constante luto, porque ela sentia de verdade que ela havia morrido para este mundo. Ela já não mais fazia parte deste mundo, ela estava verdadeiramente morta e verdadeiramente vivia com Cristo. E nós podemos imaginar a visão que Santa Margarida Maria teve. Jesus rasgou o seu peito na frente dela. Rasgou o peito e viu aquela visão de um coração em chamas. Um coração parecendo uma fornalha, como ela vai falar depois que eu vou ler para vocês. Imagina tamanho terror que foi esta visão. Santa Margarida Maria relata que se não fosse a graça de Deus, ela teria morrido de pavor depois dessa visão. Ela vai relatar: Jesus apareceu-me como em um trono todo de fogo em chamas, mais brilhante, mais refulgente que o sol e transparente como cristal. A chaga aberta pelo soldado na cruz aparecia bem visível. Estava cercado de uma coroa de espinhos e no alto uma cruz, a mostrar que desde que este Sagrado Coração foi formado, a cruz esteve plantada nele. Olha só a visão que Santa Margarida teve. Jesus então aparece com um coração todo cercado de espinhos. E esses espinhos são os nossos pecados. E no alto tinha uma cruz, exatamente como está aqui. E Santa Margarida fala que desde que esse Sagrado Coração foi formado, no ventre puríssimo da Virgem Maria, a cruz sempre esteve presente. Desde o momento da concepção de Jesus no ventre de Nossa Senhora, ele já sofria. A paixão de Nosso Senhor começa neste momento. Jesus sofreu os 33 anos de sua vida por nós. Muitos pensam que foi só durante a paixão que Jesus sofreu, mas não. Desde a sua concepção, desde que estava no ventre de Nossa Senhora, Jesus, ele já sofria, já padecia tudo por nossos pecados. Então aparece cercado de espinhos com uma cruz no alto, o coração mais refulgente que o sol, parecendo um trono de fogo todo em chamas. E essas chamas que saem do coração de Jesus é o tamanho amor que ele tem por nós. As chamas representam
o amor de Jesus para com os homens. E depois ela vai falar que parecia transparente como cristal, ou seja, a visão era muito clara, aparecia bem visível, e a chaga que fez o soldado no coração de Jesus na cruz. A chaga de onde brotou os 7 sacramentos da igreja. E essa chaga vai estar relatada lá em João 19:34. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Depois, na segunda aparição, Jesus aparece no ano seguinte e Santa Margarida Maria estava adorando o Santíssimo Sacramento. Todas as vezes que Jesus apareceu para ela, Santa Margarida Maria estava em adoração ao Santíssimo Sacramento. A Sagrada Eucaristia e o coração de Jesus estão intimamente ligados também. A Sagrada Eucaristia é a carne do Sagrado Coração de Jesus, é o próprio coração de Jesus. O milagre eucarístico de Lanciano, quando os cientistas foram estudar o que seria aquele milagre, eles constataram que era uma carne do coração, do miocárdio do coração de um homem de aproximadamente 30 anos. A sagrada tradição da igreja também vai nos ensinar que Jesus ele é comparado com aquela ave, o pelicano. Essa ave, quando ela está para ter as suas crias, ela voa muito alto, muito alto. E quando ela chega lá, ela tem as suas crias. E ela não tem alimento para dar para os seus filhotes. E ela não consegue voltar lá para baixo para buscar alimento. Então, o que faz esta ave? Ela dá de comer da carne do seu coração aos seus filhotes. E Jesus, ele pode ser comparado a isso. Jesus, pela Sagrada Eucaristia, ele nos alimenta com a carne do seu coração. E toda vez que Santa Margarida Maria estava em adoração à Santíssima Eucaristia, Jesus aparecia para ela. E na segunda aparição, ela vai relatar o seguinte: Jesus Cristo, meu doce mestre, apareceu-me todo radiante de glória, com as 5 chagas brilhantes como sóis. Sua sagrada humanidade lançava chamas de todos os lados, mas sobretudo de seu peito, que parecia uma fornalha. Abrindo-o, mostrou-me seu amantíssimo coração, que era a fonte viva daquelas chamas. Disse-me do excesso a que chegara a amar os homens, de quem não recebia senão ingratidões e friezas. Jesus mais uma vez rasga o seu peito e mostra o seu coração a Santa Margarida Maria. E ela fala mais uma vez que parecia uma fornalha ardendo em chamas, que é o amor que Cristo tem por cada um de nós. E ele falou a ela que isso mostra o excesso a que ele chegou a amar os homens, de quem ele não recebe somente ingratidões e friezas. Jesus vai dizer a ela: isto custa-me muito mais do que tudo quanto sofri na minha paixão. Se eles correspondessem com um pouquinho de amor, eu teria em pouco tudo quanto fiz por eles. Isso aqui não é invenção. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus que falou para a apóstola do Sagrado Coração, Santa Margarida Maria. É o próprio Senhor falando, ele diz: se eles correspondessem com um pouquinho de amor, eu teria em pouco tudo quanto fiz por eles. E quisera fazer mais, se fosse possível. Contudo, não tem senão friezas e repulsas diante desse meu desejo de lhes fazer o bem. Veja, aqui Jesus está falando que se os homens correspondessem a ele com apenas um pouquinho de amor, ele teria em pouco
nós, comparado se a gente correspondesse a Ele com um pouquinho de amor. E Ele fala que Ele sofreria de novo tudo que Ele sofreu. Ele faria mais por nós se fosse possível, tamanho é o amor de Cristo por cada um de nós. Contudo, não tem senão friezas e repulsas diante do desejo dele. A gente só corresponde a Jesus com os nossos pecados, com as nossas ingratidões, com a nossa infidelidade. E na terceira aparição, Jesus vai falar: eis o coração que tanto tem amado os homens, que a nada se poupou até se esgotar e se consumir inteiramente para testemunhar-lhes o seu amor. E em reconhecimento, não recebo da maior parte deles senão ingratidões por meio das irreverências e sacrilégios, tibiezas e desdéns que usam para comigo neste sacramento de amor. Veja, nas 3 aparições, Jesus vai falar: eu não recebo senão deles ingratidões, irreverências, desdém. Nós fazemos pouco caso de Jesus. Hoje se aprova o aborto, hoje se aprova a ideologia de gênero, hoje se aprova o sexo desregrado, o que importa é você ser feliz. Hoje se aprova das maiores atrocidades. Deus é blasfemado publicamente e isso é considerado normal. Nas igrejas entrou o modernismo. Qualquer um pode fazer o que quiser dentro da igreja. Qualquer coisa é aceita dentro da igreja hoje. Os seres humanos perderam a noção do pecado, perderam o sentido do pecado. Fazem pouco caso de Deus, viraram as costas para Deus. Mas lá em João 15:13 vai falar que não há prova de amor maior que doar a vida por quem se ama. Jesus se doou inteiramente por nós na cruz. Eis o coração que tanto tem amado os homens, que se consumiu inteiramente. Jesus deu a vida por nós e por meio desta aparição, Ele vem e fala: eu ainda vos amo. Voltem para mim. Mas o mundo não quer mais saber de Deus. Perdeu a noção do sentido do pecado. Lá em Oséias, no capítulo 11, versículo 2, é uma palavra muito dura para o nosso coração. Vai dizer: quanto mais eu chamo meu povo, mais eles se afastam de mim. Quanto mais Jesus aparece, quanto mais Nossa Senhora vem dando as suas mensagens, quanto mais Jesus vai manifestando a sua misericórdia, mais nós nos afastamos dele. Nós não atendemos ao seu chamado, não atendemos aos seus pedidos, porque somos um povo ingrato, um povo infiel para com esse infinito amor de Cristo. E Oséias 11:7 vai falar: meu povo é inclinado a separar-se de mim. Nós somos inclinados a se afastar de Deus. Nós somos inclinados a seguir o mundo. Só queremos saber de nós mesmos. Só queremos seguir as nossas paixões. E assim nós vamos nos separando de Deus, que nada nos dá a não ser o seu amor, que brota do seu Sagrado Coração. E ele, Jesus, vem falar na terceira aparição dos sacrilégios que são cometidos contra o Santíssimo Sacramento, que é o próprio Cristo. Hoje em dia são feitas missas negras, as comunhões sacrílegas. Quantas pessoas hoje comungam em pecado mortal porque não sabem o que estão fazendo? Muitas pessoas participam da missa, mas não sabem o que é a Santa Missa. Eu já ouvi dizer que a Santa Missa é uma grande festa. Não, a Santa Missa é o sacrifício de Cristo no Calvário, na cruz. As pessoas hoje conversam na missa, não fazem mais o silêncio, não mais contemplam Jesus
da modéstia. As pessoas ao menos não fazem nenhuma reverência perante o Santíssimo Sacramento porque não sabem o que é. E muitas vezes não procuram saber, fazem pouco caso de Deus. E Jesus vem falar que só me deu tibiezas e desdéns que usam para comigo neste sacramento de amor. Jesus aparece com seu coração chagado, coberto de espinhos. Porque damos a ele desdém, nós somos tíbios, frios de coração. O anjo de Portugal, quando apareceu aos 3 pastorinhos de Fátima, antes das aparições de Nossa Senhora, ele vai e dá a Eucaristia às 3 crianças. E quando ele eleva a Eucaristia para as 3 crianças, ele diz: tomai e comei o corpo e o sangue de Cristo, terrivelmente ultrajado pelos homens. Olha que terrível isso, meu irmão, minha irmã. Mas, mesmo diante de todos os nossos pecados, mesmo diante de todas as nossas misérias, mesmo diante de tantas infidelidades contra Jesus, ele vem e aparece com o seu peito aberto, dizendo: venha ao meu coração. A minha misericórdia é para todos. Por isso eu convido você, se você tiver possibilidade, de pegar a sua palavra. Se você não puder, anote para que você leia depois. Que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Vai dizer assim: Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mesmo diante de tantas ingratidões para com Cristo, Jesus vem e diz: venham ao meu coração, vinde a mim todos vós que estáis cansados sob o peso dos fardos que vocês carregam, vinde a mim, vinde ao meu coração. Jesus nos convida ao seu Sagrado Coração, que é o próprio amor. O amor, o verdadeiro amor, é o próprio Cristo. Não há outro. O amor não é alguma coisa, o amor é alguém. O amor não é um sentimento, o amor é Jesus Cristo. Na encíclica do Papa Pio IX, de número 42, ele vai dizer que Jesus, quando ele ascendeu ao céu, o seu coração, ele não parou de bater. O seu coração não ficou indiferente para com os homens, não. O seu coração ainda bate de amor pelos homens no céu, da glória do céu. E nessa encíclica o Papa Pio IX vai dizer: ainda hoje o coração de Jesus arde de amor para com os homens no céu. Ele ainda nos ama com esse mesmo coração, com esse mesmo amor. E isso me lembra o que está em Romanos 8,35, São Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. E agora eu vou pegar outra passagem que está lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 17, quando você puder, você leia e anote. Efésios capítulo 3, versículo 17. São Paulo vai nos dizer: que Cristo habite pela fé
em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais com todos os cristãos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que desafia todo conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, São Paulo está nos dizendo aqui que Cristo, ele é o amor encarnado. Jesus Cristo, ele se fez carne no ventre da Virgem Maria. O único objetivo de Cristo vir ao mundo foi para morrer na cruz, não teve outro objetivo. Jesus, ele quis se fazer carne. Ele quis se encarnar no ventre da Virgem Maria para manifestar o seu amor, para nos salvar. Jesus, ele quis se encarnar para morrer na cruz. Jesus, ele quis se encarnar para sofrer os 33 anos aqui na terra. O amor, ele se fez carne, como vai nos dizer São Paulo. E São Paulo fala uma coisa muito bonita, para que a gente consiga compreender a largura, a altura, o comprimento e a profundidade deste amor encarnado, desse amor que se fez carne, a profundidade do amor de Cristo. O Padre Paulo Ricardo falou em uma das suas aulas que afeto de pai e mãe nenhum desta terra é comparado com o amor de Cristo por nós. Jesus se fez carne e ele desejou ardentemente morrer na cruz. Jesus desejou ardentemente sofrer tudo o que sofreu por nós na cruz. Desejou ardentemente ser chagado, desejou ardentemente ser ferido. Ele mesmo vai dizer em Lucas 22:15: tenho desejado ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Ele desejou ardentemente. São Leão Magno vai nos dizer que Cristo, ele é inteiro nas suas propriedades divinas e inteiro nas nossas propriedades humanas. Isso significa que Jesus, ele não nos amou somente com amor divino ou com amor espiritual. Claro, Jesus nos ama com amor divino, espiritual, mas também com amor humano. Porque Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso ele nos amou com os afetos humanos. Ele tinha sentimentos humanos. Como o irmão conduzia na oração, ele sofreu as angústias, ele sofreu a dor na carne, ele sofreu abandono. Jesus sofreu tudo isso na pele, porque ele era humano. Os sentimentos humanos de Cristo, é claro que Cristo, ele tinha as paixões totalmente perfeitas e totalmente ordenadas, mas ele tinha esses afetos humanos. Nos amou com amor humano e novamente nos remete a essa passagem de Efésios, a profundidade do amor de Cristo por nós. E isso é um dogma de fé, é uma verdade indiscutível que Cristo nos amou com um amor humano. E na hora da sua agonia no Horto das Oliveiras, quando ele suou o sangue, toda angústia, todo medo, todo pavor que Jesus sentiu, foi para curar e remir o nosso medo, o nosso pavor, as nossas angústias. Porque o Senhor desejou ardentemente nos salvar. E quando ele via todos os pecados da humanidade, quando ele via toda a podridão do pecado, ele não sentiu repulsa, sendo humano, ele não sentiu repulsa, ele não sentiu nojo. Mas Cristo,
nos amou. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Cristo nos amou até o fim. Quando nós olhamos para o Sagrado Coração de Jesus, nós vemos que justiça e misericórdia são perfeitamente unidas, como vai dizer o Padre Paulo Carlos. A justiça porque nesse coração se encontra o amor perfeito a Deus. Um coração que ama a Deus como Ele merece ser amado. E a misericórdia porque o Senhor nos ama com um amor terno. Um amor esponsal, um amor de esposo. Santa Margarida Maria de Alacoque vai dizer: nunca desconfies da misericórdia do coração de Jesus, que é infinitamente maior que todas as nossas misérias. E como eu disse no começo, Jesus ele faz 12 promessas para os devotos ao seu Sagrado Coração. São Padre Pio um dia estava caminhando e um dos seus filhos espirituais chegou nele e disse: Padre Pio, me dá um conselho, me dá uma palavra. E São Padre Pio respondeu para ele: salve a tua alma. Nós precisamos a todo custo salvar as nossas almas e Jesus nos dá 12 promessas de salvação. Principalmente a 12ª promessa, que é a grande promessa, o tema desta pregação. Jesus, ele nos promete a salvação eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, você não pode sair desta live sem ser devoto do Sagrado Coração de Jesus. E eu vou ler para vocês as 12 promessas. Eu peço que você ainda fique mais um pouco. Eu vou ler as 12 promessas que o próprio Cristo falou. E a palavra de Deus vai falar que Deus ele não mente. Se Jesus prometeu, é porque ele vai cumprir. A primeira promessa diz: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Segunda promessa: eu darei aos devotos no meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Terceira promessa: estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Quarta: eu os consolarei em todas as suas aflições. Quinta: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Sexta: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Sétima: os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. Oitava: as almas tíbias se tornarão fervorosas pela prática desta devoção. Nono: as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Décima: darei aos sacerdotes que praticarem especialmente esta devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. 11ª: as pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome inscrito para sempre no meu coração. E a 12ª promessa: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Meu irmão, minha irmã, isso aqui não é brincadeira. E também há muita graça para ser perdida. Jesus promete a salvação eterna. Precisa mais do que isso? A salvação eterna Jesus está te prometendo hoje, meu irmão, minha irmã, se você fizer as 9 primeiras sextas-feiras do mês. O que é isso? Durante 9 primeiras sextas-feiras do mês, amanhã já é a primeira sexta-feira do mês, então eu já
Jesus, vá à missa, comungue nessa mesma intenção e então você terá feito a primeira sexta-feira. E você fará a mesma coisa durante 9 primeiras sextas-feiras do mês. Meu irmão, minha irmã, se você fizer isso, Jesus te promete a perseverança final e a graça da salvação eterna. É muita graça. E é promessa do próprio Cristo. Não sou eu que estou falando. Não fui eu que inventei isso. Foi o próprio Senhor Jesus que veio nos pedir. Se você fizer isso, você vai estar desagravando o Sagrado Coração de Nosso Senhor contra todas as atrocidades que o mundo comete contra Ele. Contra todos os pecados que dia após dia são cometidos. Você vai ter a graça, meu irmão, minha irmã, de pelo menos tirar um espinho do coração de Jesus. É muita graça. Você vai poder fazer isso. E Jesus te promete para você e para todos aqueles que você propagar essa devoção. Por isso eu já convido você, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos um instante para terminar. Que você feche os olhos brevemente e coloque a mão sobre seu coração. Que você pudesse fazer um momento de entrega ao Sagrado Coração de Jesus neste momento. Que você pudesse consagrar você e a sua família ao Sagrado Coração de Jesus agora. Com as suas palavras,